grande pergunta, com motivações completamente diferentes nos dias de hoje, e de modo especial você que está aqui, de modo muito especial os vicentinos. Podíamos até mudar esta última frase com um sentido novo. Procuremos ver o Senhor. Nos esforcemos por ver o Senhor. E por ver o Senhor em 3 momentos especiais: na palavra proclamada, na Eucaristia celebrada e de modo muito especial no irmão, principalmente os irmãos mais necessitados. Seria oportuno nesta noite nós refletirmos exatamente a necessidade de chegar aos irmãos e de chegar aos irmãos mais necessitados pela escuta da palavra e ao mesmo tempo pela prática da palavra, que é a vivência cristã. Deveríamos aprender um pouco com o povo do Antigo Testamento, que sabia, ou pelo menos se esforçava por ouvir Deus. Na forte expressão do livro do Deuteronômio, o Shema Israel, a proposta de Deus que o povo deveria escutá-lo, e na sua grande maioria o povo o escutava. Em toda a história da salvação, muitos homens e mulheres escutavam e escutam esta palavra. Hoje nós não poderíamos deixar de citar um dos grandes homens, razão de ser dos vicentinos, que a princípio não é São Vicente de Paulo, mas um leigo que escutou a palavra, o beato Frederico Ozanam. Esse homem, antes de mais nada, ele começa a viver a caridade com os pobres, passa pela vivência de um amor muito profundo por causa da própria experiência de fé. Não há dúvida nenhuma que Frederico Ozanam se espelhou num livro da Bíblia, que é o livro, a Carta de São Tiago. E a partir desta carta, que tem como grande tema a fé sem obras é morta, então começa-se a viver uma prática mais profunda do que deveria se viver em termos de caridade. E é claro que poderíamos dizer que se conhece um verdadeiro cristão pela sua prática. A prática, de modo especial, ao amor aos pobres. O conteúdo da carta de São Tiago é um conteúdo assim das mais profundas sobre a questão social. Por quê? Ele insiste em dizer para nós que há uma necessidade de comungar entre a fé que temos e a prática da fé que deveria ser exercida. Ozanam, de modo muito especial, viveu assim de uma maneira muito profunda e radical até o Evangelho. Viveu o que nós chamamos de caridade social, a ponto de mostrar para a humanidade que é impossível, já pelas experiências da palavra, desvincular esta questão da fé e a questão da caridade. É a prática vivida por Jesus, no seu sentido pleno. Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em plenitude, em abundância. Essa prática da caridade seria não o assistencialismo, mas seria resgatar a pessoa na sua dignidade, restaurar a pessoa de novo. Por isso, com sinceridade de coração, deveríamos olhar para São Tiago, a sua carta,
e Hosanã e refletir esse texto. Se o meu irmão ou irmã estiverem nus e carentes do alimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes com que satisfazer a necessidade do corpo, o que adiantaria? Assim também a fé, se não tiver obras, será morta. Ter fé e caridade é olhar para a necessidade do mundo com os olhos de Cristo, cheios de amor e cheios de compaixão. É necessário ter consciência que na multiplicação dos pães, Jesus vai dizer para os apóstolos: dai vós mesmos de comer. O pobre é o outro eu, aquele que comunga da mesma fé em Deus Pai. Por isso mesmo que o apelo de Deus, de modo especial nesse tríduo, em preparação à festa de São Vicente, recordando também o Beato Hosanã, que nós não podemos nos contentar em ajudar aos pobres, mas é preciso conhecer os mecanismos que geram a pobreza, a fome no mundo, e a partir disso, ser também colaborador. Nós vivemos um momento assim, muito especial da nossa história, é o ano de eleição. Estamos, na verdade, às vésperas da eleição. Diante de toda a dificuldade que temos de escolhas, é preciso tomar cuidado. São essas pessoas que nos representam e que podem nos ajudar a descobrir os mecanismos que geram a pobreza, ou ser pessoas que levam as pessoas a uma maior pobreza. Infelizmente, diante daquilo que vemos de propagandas, é perigoso a gente votar naquela pessoa que a gente, por motivações, se a gente se deu bem, viu ele na TV, a aparência ou coisa parecida, ou fala engraçado ou coisa parecida, sem assim perceber a seriedade do que significa alguém que nos representa no Senado, em tudo aquilo que os deputados, tanto federal, estadual, fazem por um país. Então é preciso discernimento. Não votar pela amizade simplesmente, não votar simplesmente porque alguém apoia isso ou apoia aquilo, mas votar com consciência. Seremos cobrados também disso um dia. Temos que ter fé e confiança que a Eucaristia que recebemos, para nós, serve como alimento para vivermos a caridade. Quem se alimenta da Eucaristia tem dificuldades. Todos nós temos dificuldades em viver a misericórdia, o respeito, o carinho pelos outros, o carinho pelos mais pobres. Não é uma coisa tão simples, tão fácil, mas a Eucaristia nos ajuda. Senão teríamos simplesmente que viver uma fé muito imatura, e Deus nos convida a viver uma maturidade. Há um grande santo no começo da igreja, chamado de Santo Padre, que é os padres da igreja, São Basílio. Ele vai dizer assim: eu conheço muita gente que jejuam, ora, gemem e suspiram, pratica todo tipo de piedade,